veja uma mulher espiritual, minha pastora é uma bênção. Mas ela é de verdade. Todas nós que estamos aqui somos de verdade. Nós temos o dia mal. Né? Por mais que você já esteja experimentando o fruto do Espírito, você tem o seu dia que você dá defeito. Né? E eu resolvi vencer isso. E por isso eu estou aqui nessa noite. Por isso eu sempre dou sim para Jesus. Quando Ele me chama, eu falo assim, vira comigo e vamos ali falar um pouquinho do que o Senhor pode fazer na vida daquele, daquela que se dispõe. Amém? E eu quero começar lendo com você o livro de Abacuque, no capítulo 1. Eu quero ler a primeira parte, versículo 1, 2, 3 e 4 com você. Tá? Eu prometo que eu não vou me estender. Eu sou discípula hoje. E ele toda hora fala assim, eu tô acabando. Aí ele não acaba. Quando ele fala que está acabando, ele fala, mas meia hora. E eu tô com essa mania, mas eu tô vencendo. Entendeu? Então eu prometo para vocês que eu não vou fazer isso. Eu hoje congrego na Igreja Missão Resgate, com o pastor Reginaldo, que estou aqui debaixo da direção dessa pessoa de direito. Né? Eu tenho a alegria de ter a minha cunhada Tatiana comigo, minha assessora, a minha irmã Jerusa, e minha amiga de caminhada, Linda Leque, a Mariana que está ali. E eu vim, gente, pra cá hoje assim, terrível. Alexandra, estou ali na mesa assim, Deus terrível é esse. Porque eu tenho como caravana comigo Mariana, Jerusa e Tatiana. Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Se eu contasse isso há um tempo atrás, eu ri de mim. Eu ri de mim. Entendeu? Então, assim, eu quero dizer para você que Deus, Ele é terrível em fazer coisas inimagináveis. Ele é terrível em nos surpreender. Meu marido perguntou, precisa que te leve? Eu falei, não, Mariane vai, ela vai me buscar no salão e ela vai me levar. Meu Deus! Ele, Mari, vai. Ela já tem a agenda de Jesus, que eu mandei para ela, né? Se vira, onde eu for vai estar de chaveirinho. Já chamava de chaveirinho? Chaveirinho. Porque Deus é bom. E Ele insiste com a gente, independente do cenário. Amém? Amém. A palavra do Senhor que está em Abacuque 1 diz assim, olha, a carga que viu Abacuque o profeta. Até quando, ó Senhor, terei que clamar sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti por causa da violência e não salvarás? Porque o motivo me fazes ver, por que motivo me fazes ver iniquidade e me fazes perceber a injustiça? Porque o roubo e a violência estão diante de mim, havendo também quem levante contenda e o litígio. E por isso a lei é afrouxada e a sentença nunca sai. Porque o ímpio assedia o justo, e por isso sai distorcido o juízo. Vou dar uma pausa aqui. Abacuque, isso aqui descreve um pouco, porque a pastora leu aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Aí Abacuque conta, né, todo aquele cenário ali, no 17. Mas até Abacuque chegar, né, a declarar esse cântico, a fazer essa oração, né, o livro dele começa a falar de um cenário que ele vivia. E esse cenário é um cenário onde ele parece que, se em alguns dias, nesse tempo presente,
nós fôssemos falar da realidade, da nossa realidade social enquanto nação, se você continuar lendo o livro de Abacuque, você vai ver de um cenário internacional de crise. É incrível, na palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, né? Ela nunca deixa de ser nova, de trazer novidade para a gente. E Abacuque começa a falar aqui no livro dele sobre um cenário de injustiça, de crueldade. Ele começa a falar de um cenário onde a justiça está afrouxada, onde a gente olha e parece que o ímpio, ele é quem tem o poder. O ímpio, ele vem e ele está assediando o justo. Parece que a gente fica quase, né, como aquele salmo, até quando, Senhor? Né? O ímpio prospera e eu fico aqui. Às vezes a gente pode pensar assim, a pessoa faz tudo errado. Eu estou toda certinha. A pessoa se dá bem e eu só me dou mal. A minha irmã, a Gisela, ela é muito engraçada. Às vezes ela fala assim, se eu soubesse o dia que eu ia morrer, eu ia aprontar todas. E aí quando eu soubesse, estava na hora de eu morrer, eu me arrependia e ia pro céu. Porque ela falou, eu estou aqui, ó. É um esforço. Olha Deus, o Senhor está vendo. E às vezes ela fala, eu tento fazer tudo certo, parece que a coisa, né? Porque ela tem, né, essa coisa da expressão. E Abacuque está aqui, né, dizendo, Senhor, por que o Senhor me faz enxergar? Ele pergunta para Deus, por que o Senhor me faz enxergar? Por que o Senhor me faz ver? Abacuque está quase dizendo assim, por que o Senhor não me fez leso? Para que eu não visse tudo isso. Mas o Senhor me faz enxergar. E o que eu vou fazer com isso? E aí, a coisa segue, Deus começa a falar com Abacuque. Porque, irmãos, está faltando profeta, como os profetas antigos, que sabe, que fala, que Deus vai responder. A pastora deu aqui o testemunho dela, vamos orar. Mas Deus, nós queremos a resposta, porque nós não temos tempo. A gente precisa se movimentar, Deus, mas fala com a gente, é um Deus de perto. É um Deus que responde. É um Deus que fala. Só que a gente tem passado por processos, porque a gente não pergunta, a gente só fala. A gente entra muitas das vezes num lugar de comunhão com Deus e neste lugar a gente só fala. Fala, 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 fala e não gasta um tempo para ouvir. Mas a palavra do Senhor, no livro de Abacuque, é um livro pequenininho, depois leia. A gente não tem tanto tempo aqui, mas eu fiquei esses dias e Deus não me deu, como de costume, um esboço. Olha, isso aqui foi feito mais porcamente no salão hoje. Não deu. Não deu. E Deus falou muito claro comigo, pregue a palavra. Se eu for te falar, o direcionamento que eu tive foi chegar aqui e ler Abacuque, capítulo 1, 2 e 3 para vocês. Porque o povo do Senhor tem pecado por falta de conhecimento. A gente tem perecido, porque eu falo a começar em mim, tá? A começar em mim. E quando Deus fala com o pregador, não pensa que é para a igreja, não. É para primeiro bater na gente. O que eu estou pregando é algo que Deus falou comigo, é algo que eu, antes de falar para você, eu tive que ouvir da parte do meu Deus. E Deus começa a falar assim para Abacuque, olha, Abacuque está aqui dizendo para Deus, olha, a situação está ruim, está tenso, o Senhor me faz ver, o Senhor está me fazendo enxergar. E Deus fala assim, olha, eu vou fazer algo. Ele diz assim, olha, no 5, vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, porque farei uma obra em vossos dias, que quando vos for contada, não acreditareis. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, glória a Deus! Deus vai fazer algo extraordinário, que quando eu contar, vão ver que foi Deus que fez.
E aí, Alessandra, eu fui me aprofundar na palavra, Deus estava falando assim para Abacuque: olha, eu vou fazer algo tão terrível para tratar com vocês, que vocês não vão acreditar que sou eu que estou fazendo. Eu vou levantar os caldeus. Deus estava falando assim: olha, eu vou levantar um povo cruel para tratar com vocês. Abacuque está lá levando a dor, colocando a inconformidade dele. Aí Deus diz assim: olha, eu levanto os caldeus, nação cruel, impetuosa, que caminha pela largura da terra para possuir moradas que não são suas. Horrível, terrível é. Dela mesma procederá a sua justiça, a sua... Deus começa a falar para Abacuque. Deus começa a anunciar para Abacuque um tempo ruim. Diz aonde você quer chegar, que existem situações que nós vivemos, cenários, ambientes que o Senhor permite que estejamos. Que às vezes a gente fala assim: ah, o diabo, ei, se tu é crente, se você ama o Senhor e se você disse que Ele é o dono da tua vida, eu quero te dizer que às vezes quem te aperta é Ele mesmo. Às vezes Ele até permite fazer com que você ouça coisas. Você fala assim: que afronta! Que afronta! Eu sei que não é isso, Senhor. Que bom que você sabe. De repente Ele está só testando para ver se você sabe quem você é em Cristo Jesus. Muitas das vezes Ele permite. Às vezes você está colhendo fruto da sua rebeldia, tá? Que era essa situação aqui. Ele falou assim: ó, vocês estão sendo ruins, eu vou levantar alguém pior que vocês para tratar com vocês. Mas ao ouvir isso, o que Abacuque faz? Abacuque vai chorar? Não, ele fala assim: olha, eu vou subir a um lugar. E aí Deus está falando comigo e com você. Está apertado? O cenário está difícil? A injustiça está imperando? Você tem se sentido injustiçado? Você tem se sentido traída? Você tem se sentido subjugada? Você tem se sentido caluniada? Existe um lugar para mim e para você. Abacuque diz assim, olha, no capítulo 2: sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza eu me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei quando eu for arguído. Como é que está a sua tradução, Jesus? É diferente da minha, eu acho. Fala aí. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei à minha queixa. Fiquei até nervosa. Abacuque disse assim: olha, eu vou subir para a minha torre de vigília. Lá eu vou me colocar, porque lá eu vou ouvir o que Deus vai falar comigo. Eu vou ver a resposta que Deus vai me dar. E lá também eu vou ver a resposta que eu vou dar quando eu for arguído, quando eu for questionado, quando Deus falar comigo acerca também do que eu estou apresentando para Ele. Muitas das vezes o que falta para mim e para você é a gente ir para esse lugar, a torre de vigia, a muralha de oração, a muralha de obediência, mas com essa convicção aqui: olha, eu vou subir, e nessa torre
A gente vê o que é quando o inimigo está se aproximando. De longe você vê a adversidade chegando. Você vê quantos estão vindo. Se são carros, se são cavalos, se são pessoas a pé. Se eles estão com passos firmes, se eles estão fraquejando. Da torre de vigia você consegue ver tudo. Em que velocidade vem, quantos dias vai chegar. As suas muralhas. E Abacuque sobe para esse lugar e fala assim, olha, eu vou me colocar. Ele disse, eu vou subir? Não, eu vou me pôr. Eu vou assumir este lugar. E quando eu estiver lá, Deus vai falar comigo. Eu vou ter uma resposta. Foi quando tudo melhorou que ele foi para lá? Não, estava tudo ruim. Estava tudo ruim. Muitas vezes Deus, Ele faz só você enxergar como é que está. E se a gente não conseguir contemplar o quanto está ruim, a gente não consegue se movimentar. A gente não consegue tomar essa atitude de ir para Deus, sabendo que Deus é a nossa resposta. Ele não só vai dar uma resposta, Ele é a própria resposta. E Abacuque vai para lá, e ele diz assim, olha, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e faça-a bem legível sobre uma prancha de tábuas, para que quem passe correndo possa ler. São letras garrafais. E Deus começa a falar com Abacuque. E eu já li isso aqui em outros tempos e eu falei assim, quando Deus me abençoar, vai ser algo tão grande que quem passar correndo vai dar conta, doutora Valéria. Quem estiver apressado vai se atemorizar. É isso também. Mas o contexto aqui é Deus dizendo assim, olha, eu vou falar coisas com você. Você vai anotar e vai declarar e você vai falar. E vai ser algo tão convicto e vai ser algo tão grande saindo da tua boca que até quem estiver apressado vai dar conta. E essas letras, embora estejam reveladas num tamanho pequeno, elas ecoam até hoje, porque Abacuque obedeceu. Abacuque foi lá e começou a escrever tudo que Deus falava. Aí ele começa a falar daquele, depois você lê em casa, eis que aquele cuja alma se incha e não é reta nele, soberbo, Deus fala sobre soberbo. Aí quando ele está falando do soberbo, ele fala assim, olha, mas tem aquele que é o justo. E o justo, ele vai viver pela fé. Porque ele fala com Abacuque, olha, eu estou te dando uma visão. Mas no versículo 3 ele diz, a visão não é para esses dias. Ela é para um tempo determinado. Deus fala isso para Abacuque. Até o fim falará e não mentirá. Se demorar, espera, porque sem dúvida virá e não tardará. Aqui Deus está fazendo está falando com Abacuque de algo vindouro, que nós esperamos até hoje, né? Que é a volta do nosso Messias. Mas aqui também se aplica de algo que ele estava falando com Abacuque. Olha, Abacuque, eu estou falando de algo que não vai acontecer tão logo agora. Porque aqui ele está falando de um império babilônico que nem existia ainda. É questão de contextualização que não é o que a gente quer agora. Mas ele fala assim, olha, o que eu estou falando que eu vou fazer, tem aqueles que nem vão entender. Vai demorar, mas é para um tempo determinado. E existem coisas que Deus promete, né, Lélia? Que demora. Demora para acontecer. E às vezes a gente duvida. Quem caminha com a gente fala, será? Mas é? Será que é mesmo? Vai acontecer. Mas Deus diz assim, olha, vai tardar.
Vai tardar. Mas tardando, espere. Eu não sei, de repente Deus fez uma promessa para você. Caramba, cara. E aí tu se apronta toda, né? Eu estou acompanhando o caso de uma amiga que foi ficada, eu tenho agora para chegar da agonia. Porque parecia que ia ser outro dia. E Deus está empurrando lá para frente. E ela está começando a entender. E ela está começando a ficar calma. Porque ela tomou uma postura de descansar em Deus. Amém. E às vezes ele nem falou o que você achou que é. Às vezes você está como, mas Deus falou. Ah, mas eu achei que estava tudo. Não, parece que tudo desarrumou. Não, Deus está só arrumando. Deus está só colocando as coisas em seu devido lugar. E lá na Torre de Vigia, depois você lê o capítulo 2, Deus vai falando com Abacuque, vai instruindo Abacuque, vai falando sobre o tratar dele com o povo dele, porque é sobre isso. É sobre o quanto Deus quer nos alinhar. E Ele quer nos alinhar neste tempo doido, neste tempo difícil, onde ser igreja do Senhor é caminhar na contramão de um sistema anticristo. Ah, mas está difícil, tá? Eles têm dito, gente, por que eu inventei isso? Coisa difícil ser crente, eu não posso mentir. Eu não posso fazer essas coisas esquisitas. Aí outro dia chegou uma situação, ela, menina, o inimigo trazendo laços, embaraços, mas ele não vai não. Eu morri com ela, era uma crente muito engraçada. Porque ela vive essa dualidade. Ela é nova convertida, minha sobrinha, filha da Tatiana, ela vive essa dualidade. E ela tem se esforçado muito para agradar o Senhor. Mas ela consegue com muita leveza trazer aquilo que ela queria fazer, com muita sinceridade, mas que ela escolhe não fazer. E isso é muito bom, porque eu comecei dizendo que nós somos de verdade. E não se culpe por, às vezes, você querer parar, você querer desistir. Não se culpe porque tem dia que a gente quer pregar, entendeu? Aos confins da terra. E tem dia que a gente não quer pregar nem em Jerusalém. Tem dia que a pastora não queria que todo mundo faltasse o culto. Eu não queria nem ver vocês. Entendeu? E tudo bem. E tudo bem, sabe por quê? Porque ela vai, e ela indo, vocês vão também. Agora, se culto após culto, você chegasse na igreja, ela não tivesse, uma hora a igreja fica vazia. Não é? E é sobre isso. É sobre fazer o que tem que ser feito. Deus tem falado comigo, existem coisas que são importantes para você. Eu estou vivendo um tempo em que eu não tenho tempo. O que eu tenho de mais caro hoje é o meu tempo. Olha, mas está muito difícil. O meu tempo, eu vou te falar. Eu falei com a mamãe, eu vou ficar de mal com metade da família. Eu decidi isso no mês de setembro. Porque era tanto aniversário. Era tanta agenda, eu tendo que estudar, eu tendo que cuidar da casa, eu tendo que ver marido, eu tendo que cuidar da obra, Eu falei, mãe, encontrei a solução para ficar de mal com vocês. Eu vou parar de amar vocês tanto. E aí eu dou, não vou, não vou. Ela riu. Porque eu falei, como é que é isso? Todo domingo tem compromisso com família, gente. Que família doida é essa? E aí o tempo virou para mim esse lugar onde eu fico, Jesus, e Deus começou a falar comigo, existem coisas que são importantes e existem coisas que são prioritárias. Nem tudo que é importante para mim e para você é a sua prioridade, vai ser a sua prioridade. E tudo bem. E aí tem lugares que eu gostaria de estar que eu não vou estar. Tem coisas que eu queria fazer, mas não vou fazer, porque não é minha prioridade. E eu vou ter que ter maturidade de dizer, amor, não
mudar. Então existem coisas que hoje pode estar sendo muito importante para você, mas daqui a pouco, ao sair daqui, Deus vai mostrar para você não é mais sua prioridade. E aí você vai deixar de fazer. Eu estou aqui hoje porque isso aqui é a minha prioridade. Fazer a obra do Senhor. A Alexandra sabe, eu estive parada por um tempo. E eu entendi que eu não preciso desviar, não preciso ir para o mundo, gente. Satanás não vai me levar para boate. Eu já gostei de pagode? Eu já gostei de pagode. Nem combina, né, gente? Mas Satanás sabe que agora, nessa correria, nessa vida fatigada que a gente trabalha, né, doutora Valéria? Fica rica, mulher. Fica rica. Aposto que se você amasse menos sua família, você teria mais dinheiro. Mais dinheiro é o quê? É só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Você fez a opção de priorizar pessoas. Eu falo porque eu sou dessa doida. O meu povo, eu tive que apresentar para Deus, doutora Valéria. Eu tive que apresentar para Deus o meu povo. De tanto que eu amava e amo meu povo. Mas eu pude ouvir outro dia de Tatiana, no aniversário da Jerusa, que foi um momento muito especial, de que não foi em vão. Então eu quero dizer para você que não é em vão. Às vezes a gente olha e fala assim, que doideira é essa, gente? Por que tudo eu? Por que tudo eu? E aí eu vou dizer para você o que eu digo para mim, que não é. E não é sobre algo que a gente vai colher na terra. Porque nós somos forasteiros. O nosso endereço é o céu. E o grande desafio para a nossa vida é, depois de cumprir toda essa carreira, chegar naquele lugar e dar aquele cheiro naquele que nos fez trilhar por todo esse caminho. Esse é o nosso desafio. É muito bom desfrutar do nosso povo, mas tem um povo morando no céu. Ao chegar lá, eu falo que eu queria dar um abraço em Paulo. Mas imagina depois da gente chegar lá, podendo ficar santo. Ah, não vou procurar Paulo não, gente. Eu fico imaginando, Mari, a palavra diz que os anciãos, eles tiram a coroa. Eu fico viajando essa cena. Tira a coroa, se prostra diante de Deus e pega a coroa e põe lá, ó. A doutora Valéria vai chegar lá, esses 50 anos, todos esses seminários que ela foi, tudo que Deus colocou dentro dela e que ela usa para nos servir, ela vai pegar e vai colocar diante de Deus. E o que a palavra está dizendo é que reinos, conhecimentos, Adriana, nada disso diante dele tem valor. Chega, olha, me deposita, dizendo, olha, foi muito bom lá na terra. Obrigada por tudo. Né? Ela é inteligente pra caramba, né? Doutora Júlia, eu sei. Passou na OAB como, né? Vai chegar e falar, Senhor, foi bom. Serviu lá na terra, mas diante do Senhor, eu coloco assim, ó. Porque é um lugar que diz que ouro é asfalto. Eu ficava toda boa, porque eu tenho um cordão de ouro. Né? Jesus também tem um lá, toda boa. Aí, a Leila pagou não sei quantas vezes. Aí, brinquinho de ouro. Aí um dia eu falei, gente, asfalto. Asfalto, velho. Se quiser, pode usar. Toda bomba. Minha sobrinha fica assim, não tem filha, né, tia? Eu quero esse cordão de ouro. Esse anel é ouro, tia? Não. Mari, asfalto. E a gente toda boba. Asfalto, tia. Glória a Deus.
faltam nada. Coisas que a gente valoriza, e eu quero ir para o 3 para a gente terminar e vai ser de verdade. Que a palavra diz que Abacuque, depois de estar lá na torre de vigília, Deus falando com ele, Abacuque, ele vai... depois olha lá no 2, tem uns ais lá também. Muitos ais. Tem uns ais. Vai deixar você ler em casa. Ai daquele que diz, ai daquele que faz, ai daquele que se embriaga, ai daquele que tira a glória do Senhor e põe fé em madeira e não dá resposta. Ai daquele que não vive segundo os preceitos de Deus de Israel. Mas a palavra do Senhor diz que Abacuque, depois de estar lá, Deus fazendo ele ver, ele falando com Deus, Deus mandando ele escrever e guardar lá para o povo e entender que Deus queria um conserto e que Deus trataria espremendo, porque às vezes é espremendo, porque, né? Se você conhece a Deus e tu é sem vergonha de se afastar, Ele vai te apertar, Ele vai me apertar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele corrige quem Ele ama. Vai fazer a vez. Eu que sei. Às vezes tu leva umas chibatadas, mas é por amor. Eu que sei. Esse negócio de educação respeitosa, desculpa, gente, é para os fracos. Porque Deus arrocha. Se você for ler a Bíblia, quem não consegue ter a revelação no Espírito de quem é Deus, fala que Deus é esse, castiga, pune, mas também é um Deus que todos os dias vem ao teu encontro, mesmo você estando e sendo um pecador. Ah, João, de onde você tirou isso? Gênesis. Entardecer, o que ele faz? Vai encontrar com a Daniela. Uma vez passavam duas garotinhas na frente da minha janela, e um falou para o outro assim: não faz isso não, porque Deus mastiga. Aí eu imaginei Deus Mastigando. Falta como fazer. Mas é porque ele ama. Porque tem pregado Deus, a bondade de Deus. Gente, Deus é bom sim. E às vezes a bondade dele está no não. E você está olhando para alguém que teve não de Deus e tudo bem. Porque eu não o sirvo e não sigo pela mão dele. Pelo que a mão dele pode fazer, mas por quem ele é. Conhecê-lo. E aí, Abacuque no 3, ele está diferente. Porque quando você desce da torre de vigília, quando você desce desse lugar onde você está ali com Deus, e ele fala com você, Abacuque fala assim, olha, ele também vai falar, né, das minhas queixas, daquilo, eu vou apresentar a minha queixa, mas quando ele falar, eu vou até ver o que eu vou dar de resposta, enfim, nesse pleito nosso. Ele diz assim, o texto no capítulo 3 começa assim, a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Aí na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, diz assim, olha, a palavra Sigionote é o plural de Sigion, que significa clamar em alta voz. Então isso que eu vou ler aqui agora, Abacuque falou em alta voz, ele falou bradando. Ele disse assim, olha, no 2, ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, torna-a conhecida, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está dizendo é assim, olha Senhor, não é para agora,
Pode ser que isso leve anos. E nos anos onde esta visão vai se cumprir, aviva em mim a tua obra. Aviva em mim, não deixa passar o avivamento do teu espírito em mim. E no dia mal, faz conhecida a tua misericórdia. Está dizendo, olha, quando os caldeus estiver massacrando o povo, lembra da tua misericórdia. Lembra que tu és um Deus que é bom. E aí ele começa a falar de Deus, ele fala do resplandecer de Deus, como Deus é. Aí ele fala da grandiosidade de Deus, que Deus levantou, olhou a terra, mediu a terra, levantou para um juízo. E ele vai falando, e aí ele chega dizendo, no 17, vou ler no 16. Ouvindo-te eu, comoveram-se as minhas entranhas, a sua voz, tremeram os meus lábios. Podridão entrou em meus ossos, e dentro de mim estremeci. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos acomete. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas vides haja fruto, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vaca nos currais, contudo eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. O que eu quero trazer para os nossos dias e linkar com o Novo Testamento é que Abacuque diz assim, moleque, olha, ainda que o dia seja mau, ainda que o meu filho esteja me dando trabalho, ainda que meu esposo seja a bênção de Deus, ainda que eu esteja dando não para o meu chamado, porque eu olho para mim e eu só vejo mazela, e eu não vou ter essa doideira de dar assim do jeito que eu estou. Ainda que a minha empresa esteja falindo, ainda que, todavia eu Me alegrarei. Abacuque disse que ainda que ele esteja com um decreto de estreitamento, ainda que ele viva em uma sociedade onde a injustiça prevaleça, onde a escassez é notória, ainda assim, ele vai se alegrar no Senhor. Ainda que a videira dele não esteja florescendo, não vai dar fruto. O curral, os gados, foram levados embora. Ele está saqueado nesse versículo. Ainda que os caldeus estejam te pressionando, ainda que você esteja como alguém suprimida, a palavra do Senhor diz que ainda que o desafio é que você se alegre no Senhor. A alegria não é um sentimento. Eu quero terminar dizendo isso para você. A alegria, ela não é um sentimento. Repita comigo, a alegria, não é um sentimento. Não é um sentimento. Ela não é uma emoção. Não é uma emoção. Ela se expressa como uma emoção. Mas ela não é. André aqui ia ficar doido. Ela não é. Ela é um fruto. Ela é um fruto. Né? Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há? Conseguir em meio à adversidade declarar, todavia eu me alegrarei, é para aquele e para aquela que está buscando
buscando experimentar do fruto. E não são os frutos. Às vezes eu falo assim, eu posso falar assim, ai gente, vou te falar, eu até tenho o dom do amor, mas de verdade eu não sou mansa. Eu não tenho tolerância. Eu até tenho paciência, mas eu não consigo ficar leve. Você está pegando uma laranja, tirando um gomo e tentando fechar essa laranja. Vai casar? Não. Porque a palavra do Senhor não diz que são os frutos, é o fruto. Então, quando Abacuque diz assim, olha, ainda que tudo isso esteja acontecendo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo, olha, eu vou conseguir me alegrar, porque no meio da adversidade, eu vou ter o dom do amor. Eu vou ser longânimo no dia mal. Eu vou ter paciência no dia mal. Eu vou ter temperança. Eu vou conseguir ser bom no dia mal. Eu não vou viver farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque Abacuque, ele entendeu e ele experimentou de um fruto, que é buscado constantemente por aquele, por aquela que está no Senhor. O dom, gente, Deus dá. O dom Deus dá, Ele deposita e não tira. Olha que coisa extraordinária. Tu pode falar, vou ficar na rede agora, não prego, não faço, não vou, não limpo, não nada. O dom está lá. Agora o fruto, ele é conquistado a duras penas. E Abacuque diz, eu vou me alegrar, independente das circunstâncias. Porque a palavra do Senhor diz que nós não andamos por isso, mas andamos por o que eu olho não deveria me dizer nada. Não deveria me dizer nada. É tudo, né? A doutora Valéria está aí e ela pode me respaldar o quanto as pessoas estão adoecendo por causa do emocional. Porque está se abalando por tudo que vê. Ou pelo que quer ver. Às vezes é por algo que nem é real, é muito pior. Né? E a palavra do Senhor diz que eu não me movimento pelo que eu vejo. E Abacuque, nesta noite, ele é essa figura. Ele é essa figura que o Senhor traz para falar ao nosso coração de que, ainda que todo o cenário, né? Todos os cenários, nações, ainda que hoje a gente olhe, né, quantas pessoas com sonho de ir para a Europa, e aí o negócio está todo lá. Pessoas que, nossa, falavam de morar nos Estados Unidos, né, gente? E a gente vê lá, né? Parece que outro dia eu estava vendo, parecia cena do filme Robocop. Detroit, destruída. Gente, parece filme do Robocop, o povo tudo jogando negócio lá, incendiando carro de polícia e tudo. Eu falei, Jesus, parece que o mundo está vivendo um caos. Estou falando bobagem? Não. Isso aponta para uma promessa de que Ele vai voltar. E eu não tenho falado misericórdia. Que na minha boca e na sua boca seja Maranata, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o nosso desafio é no meio do dia mau encontrar a alegria que só o Senhor pode dar. Amém. Só o Senhor pode fazer, ainda que tenha escassez. Às vezes, assim, a coisa está tão boa, né, financeiramente falando,
Enfim, você alcança lugares, espaços. E eu vi, a gente estava compartilhando isso, a pastora Paula falando sobre isso, que ela se dedicou anos e anos. E dentro da empresa, quando ela chegou no cargo que ela queria, Deus falou, sabe? Ai, Senhor! Aí Deus é bom, ela está trabalhando em casa, ganhando a mesma coisa. Ela falou, mas eu apliquei anos da minha vida. E eu não estou no lugar, fazendo o que eu projetei. Algo que era importante para ela, deixou de ser a prioridade de Deus para a vida dela. Então, eu quero terminar e dizer para você que o desafio para mim e para você, nesses dias, é alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Ainda que alinhar a nossa vontade, a vontade do Senhor, venha tirar de nós coisas que são importantes, ou que pelo menos a gente julga importante. Obedecer a voz. Eu tenho dito, eu tenho uma palavra. Eu tenho. E naquilo que eu tenho uma palavra, eu me movimento na palavra. Porque eu imito a Jesus. Se você pegar o Novo Testamento, está lá, para que se cumprisse. Isso aconteceu. Para que, eu ainda vou contar quantas vezes tem para que se cumprisse. Você está no Google, né? Para que se, estou perguntando o GTT. Para que se cumprisse. Para que se cumprisse. Para que se cumprisse. Ele fazia de acordo com o que a palavra havia dito a respeito dele. Qual a palavra que tem liberado acerca de você? Qual a palavra que o Senhor já lançou para todo aquele, toda aquela que foi criada por Ele? Ninguém foi criado sem um propósito. A doutora Valéria falou, aos 13 anos eu fui batizada. E eu sou família, e é família. Porque eu fui depositado em mentira. Qual a palavra? O que a Bíblia diz que você é? Quem a Bíblia diz que você é? O que a Bíblia diz que eu sou? O desafio neste tempo, para mim, para você, mulher, sendo mulher de verdade, tá? Com tanta cobrança, misericórdia. Hoje eu brinquei com a minha sobrinha, a gente estava indo trabalhar, e aí ela falou assim, o que me incomoda, nem lembro, que a bicha é tão bonita. Ela falou, duas coisas que me incomodam. Aí eu falei, só tem duas também que me incomodam. Ela, tia, o quê? Eu falei, o rosto e o resto. Aí ela, isso é horrorosa, é claro que não. Porque a gente está vivendo esse tempo, a gente se põe na frente do espelho e vê que isso aqui está ruim, isso aqui está não sei o quê, isso aqui está não sei o quê. Porque nós somos pressionadas o tempo todo. O tempo todo. E aí você está deixando de ser real. Você está deixando de ser grata, você está deixando de se amar, você só se deprecia, você chega na frente do espelho, está tudo bom, e você não se alegra. Imagina se o dia mal do cara bater. O que a Bíblia diz que você é? O que o seu pai diz que você é? Porque você tem um Deus que também é o seu pai. Você confia sobre essa palavra que está liberada sobre você? Sabe aquela cena que você põe uma criança aqui no alto e você fala assim, pula, e ela pula, porque ela confia no pai ou na mãe, né? Que está ali embaixo, ela confia 100% em você. E a gente diz que acredita no Senhor. E se o Senhor falar, vem, se joga, se lança, a gente está como essa criança, assim, olha, na beirinha e... Muitas das vezes é porque a gente tem medo
porque a gente não tem se colocar na posição de quem quer de fato e verdade conhecer quem esse Deus é. Um Deus que pode todas as coisas. O Deus da Bíblia, que abriu o caminho no deserto, que abriu o mar, que ressuscitou morto, que salvou o ladrão na cruz, que falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ainda hoje, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Deus que é amor, que é perdão, que é essa doideira toda que Ele é. Abacuque sabia o Deus. Tu és bom. Tu és bom, Deus. E o Senhor está falando que vai fazer esse mundo. Eu quero pedir que você feche os seus olhos.